grande momento falando também sobre gestão. Gestão dentro da fisioterapia para pessoa idosa. Porque se a gente não entende sobre gestão, a gente não sabe como fazer esse posicionamento. Porque uma das dores, né, que eu acho que a gente vai poder falar muito sobre isso aqui, Lucas, até depois você vai poder mencionar isso melhor, mas o que acontece? Se a gente sabe muito sobre técnica, a gente sabe muito sobre recursos fisioterapêuticos, a gente entende muito sobre isso. Mas se a gente não sabe como posicionar isso tudo para o nosso paciente, a gente não vai saber vender fisioterapia. A gente não vai saber como fazer com que o paciente entenda a importância da fisioterapia para ele ou para ela. E aí eu não sei vender o meu serviço de fisioterapia. Então, sem a gestão, e aí tem uma imagem que a gente tirou uma foto uma vez, né, que eu acho muito engraçada essa foto. Eu não sei se está aqui no perfil, mas aí depois eu boto aqui no story. Que a gente foi fazer uma aula, acho que foi você. Você foi fazer uma aula aqui em casa, e aí a gente precisava do computador bem alto. Vê se você lembra disso. E aí a gambiarra dos brasileiros, né? A gente saiu pegando tudo quanto era livro aqui de casa e saiu montando os livros um em cima do outro para a gente poder aumentar a altura, né? E aí eu olhei aquela cena, falei, gente, eu vou tirar uma foto porque isso resume muito a vida do brasileiro. Primeiro, a gambiarra, que a verdade é essa, né, gente? A gente está no Brasil, a gente faz umas gambiarras que só a gente sabe fazer. E segundo, porque aquela imagem que eu estava vendo ali resume muito o que é a FIP, né? A FIP é uma união da fisioterapia com a gestão. Naquele mix de livros, tinha livros da administração, tinha livros da fisioterapia, tinha livros de marketing, né? Então, era um mix de tudo isso. Porque se a gente não sabe como fazer o que a gente aprendeu na fisioterapia, mas se a gente não sabe gerenciar isso para fazer com que o paciente chegue até a nossa frente, ou se a gente não sabe como se vender para o paciente, vai ficar tudo no campo teórico da fisioterapia. Não é isso? E aí esse é o assunto da nossa live de hoje. Empreendedorismo dentro da fisioterapia. Mas já fiz muito a apresentação do tema dessa live. E aí, meu fiel escudeiro, apresente-se, fale de você. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lima. Eu sou administrador de formação. Quer dizer, eu comecei tudo com sistema de informação, que é computação, né, na verdade. E lá eu me encantei com administração. E desde os primeiros anos do curso, eu sempre gostei muito do empreendedorismo. Eu realmente acredito que empreender é o que é a mola propulsora para qualquer economia. Você olha um país, você olha um lugar, se tiver um empreendedorismo forte naquele lugar, aquilo ali vai crescer, vai se desenvolver. Não é à toa que hoje em dia quem mais emprega é o quê? São empresas pequenas, são pequenos empreendedores, são eles que empregam. E é justamente isso que a Renata estava comentando mais cedo, né? Normalmente a gente vai fazer uma faculdade, alguma coisa assim, de fisioterapia, no caso, e você vai aprender muito sobre as disfunções mioarticulares, sobre a fisiologia e tal. Mas alguém, não sei quem, vai precisar parar para poder empreender, identificar uma oportunidade e, olha, vou conectar essa fisioterapeuta a esse paciente. Então, isso é o trabalho de empreender, né? O que é empreender em si? Empreender é você identificar uma oportunidade, você assumir um risco e você agregar valor, você prestar um serviço. Então, é justamente o empreendedor ou a empreendedora é o que vai conectar esse paciente a esse fisioterapeuta, que vai prestar o serviço. E o que é que normalmente acontece, né, nas faculdades de fisioterapia e tal? Eu lembro que quando a Renata estava fazendo a faculdade, ela até teve aula de empreendedorismo, mas a aula de empreendedorismo dela não vi tanto valor assim, já não falando aí mal das coisas, né, mas era aquela coisa de, cara, ensinou a colocar, ensinou a se vender, ensinou a procurar paciente? Não. Caraca, então você está aprendendo simplesmente para poder você ser contratado de alguém. Nada de errado ou certo e tal, mas
Cara, eu acho que se a gente imagina que quem mais emprega no Brasil são empreendedores, são micro e pequenas empresas, não valeria a pena a gente aprender sobre isso? Não faz sentido isso daí? E eu acho que termina que aqui no Brasil é um dos maiores sonhos. Cara, um dos maiores sonhos do Brasil eu quero abrir o meu negócio. Eu acho que só não perde para o sonho da casa própria. Aqui no Brasil, cara, qual é o teu maior sonho? Chegar numa entrevista aí, qual é o teu maior sonho? Ah, eu quero minha casa própria. Ou, segundo, eu quero abrir o meu negócio. Então, o Brasil ele tem essa coisa de querer empreender, querer ter o seu negócio. A gente está conversando com várias pessoas da FIP, alunos das turmas, que aí diz, cara, Renata, eu não sei empreender, Renata, eu queria montar o meu negócio porque a gente fica aqui só fazendo e fazendo aquela mesma coisa e cansa, né? E acho que tem essa coisa do sonho, né? De empreender, mas não teve essa formação. E onde vem o brasileiro é o rei das gambiarras, né? Exatamente o que você estava falando ali. Quando a gente quando a gente começou a montar, cara, a gente foi gravar uma aula, não lembro exatamente qual foi essa aula, mas Foi aula a gente, cara, vamos gravar essa aula, a gente começou a pegar um monte de livro, coloca um em cima do outro foi para aula de ganhar altura. finanças. Foi uma aula de finanças que você era outro curso, na verdade. Era uma aula de finanças, ou foi a aula de finanças que você emprestou para finanças para fisioterapia, enfim. Agora deixa eu fazer uma questão aqui rapidinho, que agora eu gosto sempre de fazer isso. Gente, manda coraçãozinho só para eu ver se até agora o que a gente falou aterrizou aí a mensagem para vocês. Manda coraçãozinho aqui no comentário, só para eu ver se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês. E uma coisa que você falou, Lucas, obrigada. Uma coisa que você falou que eu acho que faz muito sentido e é importante a gente falar também é o seguinte. Você falou da questão do sonho, né? O maior sonho é empreender ou o maior sonho é casa própria. Obrigada, Marcela. Fala aí o maior sonho de vocês também. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também. O que seria esse maior sonho? Então, dentro da fisioterapia ou não? E aí, vê se é compatível com isso, com esse dado que o Lucas está trazendo. Vê se é compatível também. Valeu, Pri? Então, aterrizou a mensagem foi passada. Então, beleza, dá para a gente continuar. Vai lá. E aí, você estava falando do empreendedorismo também. E aí, dentro desse empreendedorismo, você estava falando sobre o que é, mas continua falando aí sobre o que é esse empreendedorismo, que é muito importante. Fala. O empreendedorismo é até engraçado, né? Porque, cara, como eu disse, eu sempre fui apaixonado por essa área, né? E ele é engraçado que ele não se restringe a você abrir um negócio. O empreendedorismo, ele pode ser feito dentro de uma corporação. Você trabalhar em uma grande empresa, eu trabalhava em uma grande corporação, e você pode empreender lá dentro. O que é empreender? Nada mais do que você identificar oportunidades, é você assumir riscos que, cara, eu acho que eu posso agregar valor nesse sentido. Então, você pode ser uma fisioterapeuta trabalhando num hospital, por exemplo, e você pode identificar uma oportunidade no hospital. Por exemplo, uma coisa que surgiu recentemente. Eu lembro que em uma das entrevistas alguém disse assim, por exemplo, no hospital tem a área cardiorrespiratória, mas não tem uma área gerontóloga. Sim. Pô, mas será que não poderia empreender um fisioterapeuta, ou sei lá, um grupo ali? Gerontologia normalmente tem a ver com isso daí. Será que não poderia identificar essa oportunidade, ir atrás e tal? Então, isso também tem no meio corporativo. Mas também pode ter uma clínica pequena ou pode ter você ali. Então, o empreender é simplesmente você tá agregando valor. E aí, quando você está assumindo esse risco, quanto maior o risco, maior o retorno. É a regra básica do mercado financeiro. Se você está assumindo aquele risco, você está agregando valor. E por que você está fazendo isso? Porque você identifica que aquilo dali é importante. E aí, por que você identificou que aquilo dali é importante? É onde a gente volta para o exemplo da gambiarra, né? A gente começou a estudar. A gente começou a identificar coisas de marketing, começou a identificar coisas de fisioterapia, começou a identificar coisas da gerontologia e vai juntando tudo. E com o arcabouço que você tem, você começa, opa,
eu posso pegar uma coisa aqui das finanças, uma coisa aqui do marketing e levar aqui para essa área da fisioterapia e eu vou criar um mundo novo. E aí, a partir daí você vai agregando. Isso daí é empreender. O empreender é você criar uma coisa nova. Então, imagina qualquer coisa, qualquer sonho que você tenha. E eu acho que esse daí é o grande benefício do empreender, né? De você conseguir assumir novos riscos, que para você ter um futuro melhor, você precisa assumir novos riscos, mas você consegue agregar valor. Você consegue crescer, você consegue agregar valor tanto para você, o teu negócio, ou para o teu paciente. Isso que eu ia falar, para o paciente também, na verdade, né? E eu acho que vem muito a ver, tem muito a ver com como é que você pode agregar valor para o teu paciente. Você sendo um profissional da saúde, cara, é pensar na saúde do paciente. Como é que eu posso pensar na saúde do paciente e não ficar restrito aqui, o que a Renata adora falar, né? Não vou ficar restrito ao joelho, ao fatiar como o plano de saúde gosta de fazer, né? Plano de saúde, a visão especialista ali, super especialista do plano de saúde, é fatiar o paciente aqui, nesse pedacinho aqui do joelho. Não, cara, qual a causa desse problema do joelho? Então, vai atrás da causa. Qual é a consequência desse problema no joelho? Vai atrás da consequência. Então, pensar na saúde como um todo, se ninguém faz isso, você está empreendendo nisso daí, não é? E se você está empreendendo, você consegue até agregando mais valor e cobrando mais caro por isso. E é onde a gente termina falando ali em faturar mais, né? E aí você está mostrando o seu diferencial também, né? E isso é empreendedorismo. É você juntar a bagagem de tudo que você já tem, em tudo que você já teve ao longo da sua carreira, independente de, não tenho anos de mercado, né? Independente disso. Ao longo da sua carreira, desde que você entrou na faculdade. Então, traz isso, essa bagagem que você tem, não é isso que você está trazendo? Então, traz isso da sua bagagem, vai acumulando esse conhecimento, né? Esse know-how, e aí vai juntando, agregando esse valor, vai entendendo o seu diferencial. E você está falando isso e está me trazendo muito essa questão também dos valores. Quando você fala sobre o empreendedorismo, você também conhecendo a sua base, estruturando quem é você em relação aos seus valores, você também consegue entender ali, opa, beleza, com base nisso eu vou conhecer como é que eu posso trazer um diferencial para esse mercado, para esse meu empreendedorismo. Acho que também isso também pode influenciar, não pode? Eu acho que é o passo inicial, né? Eu acredito que eu tenho um mentor, que é o Jerônimo, que ele diz assim, cara, todos nós somos um projeto criado para dar certo. Ninguém criou um projeto e disse assim, cara, eu vou criar, mas só para ver qual é. Vou criar para ver se dá errado. Cara, não, você vai criar um projeto para ver se dá certo. É como os espermatozoides lá que estavam naquela corrida e, cara, foi para dar certo. E você foi o que deu certo. E aí terminou, fecundou e nasceu e tal. E, de certa forma, isso tudo é para dizer o quê, né? Todos nós temos uma bagagem própria. Cada um de nós vai ter uma bagagem. Então, por exemplo, e eu gosto muito de fazer a mentoria com alunos da FIP, por exemplo, que aí eu vou conhecendo de onde é que a pessoa veio. E aí eu conheço uma pessoa que fazia hike e depois foi fazer a gerontologia. E como é que isso daí foi construindo a carreira dela. Eu vejo outra pessoa que era técnica de enfermagem e aí trabalhava no hospital e aquilo dali foi construindo e depois fez fisioterapia e aí tá lá no curso da FIP e, cara, como é que isso daí foi sendo construído na vida dela? Então, eu dei 2 exemplos, mas os 2 exemplos são pessoas que têm uma bagagem totalmente diferente, que conseguem agregar valor num atendimento dela que é totalmente diferente, que é único. Então, quando eu penso muito no empreendedorismo, e aí eu, com a minha cabeça de marketing, eu vou falar muito na cauda longa, né? O que é a cauda longa? É você ser a pessoa super única
para atender aquele paciente. Então, por exemplo, eu vou ter alguns valores que vão se identificar com um perfil de paciente e, e não vai se identificar com outro perfil do paciente. E aí vai ter um outro fisioterapeuta que vai se identificar com esse perfil e não vai se identificar com o meu. E tá tudo bem, a gente só precisa separar o joio do trigo, né? Então, aqui quando a gente começa a falar muito no público, na FIP, né? A FIP a gente fala muito público, cara, você tem que trabalhar muito bem teu público, porque, cara, esse público da pessoa idosa, ele precisa disso. Então, a gente olhou para o público porque, cara, é o que a gente ama, né? Tem a paixão ali, mas tudo começa no, cara, quais são os teus valores? Qual é o teu propósito? Por que foi que você escolheu trabalhar para esse público? Como é que você vai se comportar com esse público? A partir daí a gente consegue identificar olha, agora eu sabendo isso, eu vou atender exatamente não apenas esse público 60 mais, mas esse público 60 mais que se identifica com os meus valores e que vai compartilhar comigo. Por exemplo, eu lembro muito um exemplo que eu gosto de dar, né? A Renata, você fala muito sobre respeitar a privacidade do paciente. Então, se tem um paciente que é blogueirinho, que quer aparecer e posta e faz e acontece, cara, pode fazer fisioterapia contigo? Pode, mas provavelmente aquele paciente que é mais reservado, ele vai ter a preferência de fazer com essa pessoa. Então, é a gente saber diferenciar. Ele vai se identificar mais comigo do que o outro, porque ele vai preferir, vai ter uma questão de identificar, né? O que prefere quando você tem os seus valores. Então, o que vai acontecer? Não é questão de ser melhor ou pior, ou enfim, não tem nada a ver com isso. É uma questão do paciente se identificar. Todo mundo pode falar a mesma coisa, pode falar a mesma linguagem, mas o paciente ele vai se identificar com aquele que tem compatibilidade contigo. Então, o paciente ele vai se identificar com você ou com outro profissional. Ah, mas o outro profissional, ele fala a mesma coisa que eu. Ah, mas ele se identificou com aquele outro. Porque a comunicação está sendo mais compatível com aquela pessoa. Então, quanto mais você sabe falar com o seu público-alvo, o seu público que você realmente quer acessar, por isso é importante você entender muito bem com quem você quer falar, você consegue ter mais acesso àquela pessoa específica. Então, é isso que é muito importante, né? E é por isso que esse daí é o primeiro passo, né? É onde tudo começa. Galera, todo mundo captou essa informação? Manda coraçãozinho para eu ver se tá todo mundo pegando a mensagem dessa live aqui. Tá todo mundo captando a informação, aterrizou a mensagem, todo mundo aí pegou, faz essa pausa aí para entender. Senão a gente recapitula isso. Manda um coraçãozinho aí. Mandou coraçãozinho, a Marcela. Pronto. Boa, gostei. Mas só uma pegou a informação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. A Pri também pegou, boa. Mandaram mais coraçãozinho, gostei. Anísia, valeu. Não, porque, cara, se só uma pessoa manda coração, eu entendo que essa pessoa entendeu, mas mediante ao fato de ter mais pessoas numa turma, então significa que a gente ainda assim precisa reformular a metodologia de ensino. Porque tem alguma coisa de errado ali, gente. Porque por mais que tem mais gente ali, só uma pessoa pegou, então a gente precisa fazer o resto e entender também. Não pode ser assim. Mas uma coisa que eu também preciso pontuar, que você falou em algo muito importante, que é o seguinte. Essa questão do empreendedorismo e a questão dos valores, porque isso é a base, até porque, e você falou também da questão do público, né? A gente está falando de novo. Você desenha para o público, você compreende o público, porque independente da área que você atende, você vai entender quem é o público especificamente. E aí tem um ponto crucial, porque você gosta de atender esse público, porque você ama atender esse público. Mas vai ter um momento crucial, vou usar essa palavra de novo, vai ter um momento crucial do atendimento, da vida, de tudo, tá? Do mês, nós mulheres, do mês, cara, que você não vai estar bem. E só no amor não vai funcionar. Então, assim, se voltar, se
se alinhar ali para entender o porquê você está querendo, de fato, o propósito. Aí eu gosto de falar muito, o propósito do porquê que você realmente quer trabalhar com isso, fortalece muito. A gente está trabalhando com saúde, a gente está trabalhando com fisioterapia, a gente está trabalhando exatamente com esse público. Porque é muito importante a gente centrar nisso, sabe? Do cara, por que eu estou trabalhando com isso? Por que eu levanto todo dia da manhã ali, ou sei lá, por que eu levanto, me preparo, faço o que eu faço e vou lá atender. Porque no amor, a gente vai trabalhando, mas vai ter um dia da semana, vai ter um dia do mês que no amor não vai funcionar. Então tem que ter um porquê. E aí essa base do empreendedorismo, que aí eu acho que o empreendedorismo, e aí a gente mescla muito com a questão da gestão, que é também. Opa! A questão da gestão, que é com relação a você ter a missão, o valor, certo? Que aí passo a palavra de novo para você. E eu acho que esse ponto de manter o propósito, recordar o propósito, lembrar, e aí como você vai fazer isso? Cara, pode ser com um mapa dos sonhos, pode ser com um post-it na frente do espelho, enfim, cada um vai ter um método ali que um processo de coach normalmente direciona isso. Mas tem uma frase que eu gosto muito que é a principal missão do empreendedor é proteger a sua autoconfiança. Porque quando a gente... E aí uma parte inerente do empreendedor, né, é você assumir o risco. E o risco significa que, olha, pode dar certo, pode não dar certo. E aí o que é que você faz? Você gerencia esse risco. Você, olha, pode dar certo, pode não dar certo. Mas eu vou atender o público 60 a mais porque eu fiz uma análise aqui no meu bairro que tem tantos por cento de 60 a mais. Eu vi um gráfico aqui que esse público está crescendo. Eu estou andando na rua e eu estou analisando. Enfim, você fez teu gerenciamento de risco ali para poder você não ter esse baque, né? Essa porrada. Mas uma hora ou outra, ela vai vir. E aí é quando eu repito, a maior função, a maior missão do empreendedor é proteger a tua autoconfiança, porque é uma coisa muito triste quando a gente olha que, sei lá, 80% das empresas que abrem no Brasil fecham em até 2 anos. Ou quando eu vejo, a gente está fazendo a pesquisa aqui da FIB para poder saber quais são as tuas dores aí como fisioterapeuta e o que seria o maior fracasso para você, e aí o fisioterapeuta vai e diz, cara, seria desistir. E não, por que foi que você fez o curso de fisioterapia? Por que foi que você ingressou nisso daí? Era para ganhar dinheiro. Cara, tá fraco. Pensa mais a fundo aí. Por que realmente foi? Qual foi o teu porquê? Onde é que você está querendo chegar? Por que isso daí é realmente importante? Para poder você, no primeiro baque, você não pensar em desistir. Porque se a gente faz qualquer coisa, lembra que eu falei lá atrás? Todos nós somos um projeto feito para dar certo. Se na primeira topada que você toma, topada, já estou em Marcel mesmo, né? Se no primeiro baque que você toma, você já está pensando em desistir, cara, você não vai muito longe. E é importante a gente estar com isso em mente, porque sinto informar, não é um caminho livre, um mar de rosas, uma estrada contínua. Não, você vai ter alguns percalços, vai ter aquele momento que, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Para, respira, volta para o propósito, volta para o teu plano. Por isso que é importante também, montou ali, fez o teu autoconhecimento, monta um plano. Porque provavelmente você não vai seguir esse plano à risca ali, exatamente como foi planejado. Mas você ir para o campo de batalha sem um plano, cara, aí provavelmente vai dar errado. Então, é você criar esse planejamento de, olha, eu estou planejando aqui nesse primeiro ano, eu vou fazer dessa forma, no segundo ano eu vou tentar atingir esse mercado, eu vou fazer um curso, eu vou me especializar nessa área, enfim, como é que você pode
percorrendo esse plano para poder você chegar lá. E segundo ano, terceiro ano, quarto ano, lógico, não pensa que eu vou chegar lá em um ano já, eu vou estar bombando e tal. Cara, pode ser? Pode, mas não é o normal. Então é ter essa consciência de que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? E aí quando a gente pensa em empreender, tem que ter essa consciência também. E Ter o teu topada, propósito claro, o teu autoconhecimento e montar esse plano. e topadas vão acontecer, né, Lucas? Mas, Como? e topadas vão acontecer, né? É. Tá em Maceió, topada. Isso é importante ter clareza. E até uma coisa que eu vou. Aliás, espera aí, deixa eu fazer essa pergunta de novo. Todo mundo aí tá aterrissando a mensagem? Manda coraçãozinho, por favor, para a gente entender aqui se foi claro para vocês. É difícil, às vezes, ouvir essas coisas, mas é verdade, gente. Eu tenho certeza que tá sendo difícil de ouvir, mas tá lembrando de alguma coisa que já passou aí. Manda coraçãozinho aí, ou então manda a mãozinha, que mandar coraçãozinho ouvindo isso é difícil. Manda a mãozinha assim. Mas, gente, é aquilo que eu costumo dizer, shit happens. Então, merdas acontecem, cara. Então, assim, a gente tá vindo ali no movimento, cara, o paciente falece. Tá vindo ali no movimento. E aí eu lembro muito de uma situação que aconteceu comigo, que eu tava vindo trabalhando, e aí eu não tava muito totalmente satisfeita no movimento que eu tava vindo trabalhando como autônomo, né? Por mais que eu estivesse financeiramente estável, eu achava que o CLT era quem ia me dar a estabilidade que eu precisava. Lembra disso, Lucas? E aí, eu cismei que eu tinha que ir para o CLT naquela época. Eu cismei que eu tinha que ir para o CLT, cismei que eu tinha que ir para o CLT. E aí surgiu uma oportunidade de ir para o CLT, trabalhar num hospital ambulatorial na época. E era dentro, inclusive a vaga era dentro de uroginecologia. Eu falei, gente, é para mim isso aí, cara. Eu vou unir a vontade de comer ali com a fome, vai ser para mim. E aí eu falei, cara, vou tentar essa vaga, eu vou conseguir, e assim vai. E graças a Deus eu consegui. A gente vivencia o que precisa vivenciar. E aí, eu não vi se todo mundo mandou a mãozinha. Eu acho que ninguém aterrissou a mensagem. Mas eu vou ver se com essa história a mensagem funciona. Da topada, para vocês entenderem a topada. E aí, aí eu fui e consegui entrar. Foi um momento difícil ali para conseguir entrar, porque não foi imediato, tá? Mas eu tava com aquela ideia de que o CLT ia me dar a estabilidade que eu precisava, então vamos embora. Aí, não foi imediato, mas eu consegui entrar. Quando eu entrei, eu fiquei exatamente 6 meses, porque eu descobri que não me deu a estabilidade que eu precisava. Inclusive, o horário que eu conseguia não era o melhor horário. A Anísia mandou a mãozinha. Obrigada, Anísia. Não era o melhor horário. Eu não estava exclusiva na uroginecologia lá nesse lugar. Na verdade, era a uroginecologia, mas se não surgisse se não surgisse todos os horários da uroginecologia, eu tinha que atender tudo quanto era outros pacientes, enfim. Então, assim, não estava nem um pouco satisfeita. E ali eu tinha percebido que a minha vida antes era melhor, né? Aí é aquele momento que a gente olha para trás e fala assim, putz, por que eu estava reclamando, né? Mas tudo na vida a gente precisa vivenciar. Também acredito muito nisso. Bom, aí eu comecei a perceber que eu falei, minha Nossa Senhora, eu preciso agora sair disso. Só que eu tava já naquele bololô de que eu tinha abandonado tudo quanto era paciente e eu não tinha mais horário para conseguir mais pacientes. Eu só tinha 2 horários na minha agenda. Eu só podia atender um paciente antes de ir para o hospital lá, ambulatorial, e um horário depois, porque eu atendia no meio da tarde ali. Era bem ruim o horário que eu consegui lá, né? Então era um antes e um depois. E aí, para sair, eu ia sair sem conseguir, né? Ou seja, sem ter previsão de começar me recolocar ali naquela situação. Enfim, entrei num sabotador na minha cabeça de que agora como é que eu me reposiciono. Enfim, rapaz, shit happens completamente, né? Bem nessa situação, o paciente falece, e aí eu, cara, e agora? Como é que eu vou ficar? Então, isso é um sinal que eu tenho que ficar, eu não posso pedir demissão. Rapaz, eu só sei que
uma topada atrás da outra e você entra em desespero. E aí que eu achava que eu tinha que ficar mais ainda, que eu tinha que me agarrar. Bom, é nessa hora que eu peguei e falei, quer saber? Eu vou chutar tudo que eu tenho. Que aí entra uma loucura na minha cabeça. Meu nome é Renata Luiza e eu digo que a Luiza é a louca da relação aqui interna entre eu e eu mesma, né? A Renata é um pouco mais racional, a Luiza é a doida. Se vocês têm nome composto aí, por favor, quem tiver, bota uma mãozinha assim, talvez me entenda. E aí eu falei assim, quer saber? Completando 6 meses, falei, eu não vou não. Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou sair e vou falar que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Bom, felizmente deu. Uma semana antes de pedir a demissão, né? Eu consegui uma mentora minha, que eu falo que é uma mentora de vida. Foi minha professora na faculdade. Essa professora me ligou uma semana antes falando que ela queria saber se eu estava já atuando como uroginecologista. Aí ela me liga, perguntando se eu podia trabalhar na clínica dela, enfim. Cara, uma história assim, muito louca. Mas o que eu quero dizer, gente, é que shit happens absurdamente, sabe? Então, as coisas acontecem, a gente não pode perder a confiança realmente. Porque as coisas vão acontecer, o paciente vai falecer, ou então outras coisas vão acontecer, como foi esse caso, né? Que eu estava numa situação que eu cismei que o CLT queria me trazer a segurança financeira e infelizmente não foi. Mas ali naquela situação eu consegui me restabelecer. Não foi fácil, mas eu depois consegui tomar as rédeas. A história eu resumi, tá? Não foi tão tranquilinha assim, não. Mas eu dei uma resumida para não ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Mas parece que foi fácil, mas não foi tão fácil, não. Mas, enfim, foi mais ou menos assim. E as topadas, às vezes, são necessárias para levar a gente para frente, tá? Mas é basicamente isso. Entenderam essa parada da topada? Mas, né? Foi bom para dar esse exemplo, né? Beleza? Vai, fala aí. Fala. E aí a coisa que eu queria que você falasse é o seguinte. Você falou um exemplo de planilha. Perdão, já dei um spoiler. Você falou um exemplo de uma ferramenta. E aí eu queria dar esse exemplo. Uma planilha para dar esse pontapé, para dar essa questão de ajudar a planejar, a botar na ponta do lápis, cara, o que é importante para você agora, para você então sair da situação que está agora, entendeu? Eu falei planilha porque eu já dei um spoiler. Porque tudo é uma planilha aqui em casa, gente, não tem jeito. Tudo é uma planilha aqui em casa. Tudo é uma planilha, né? Eu gosto muito de uma planilha, porque a planilha é a melhor forma de organizar, né? Mas eu acho que ter o plano ali tudo começa com um plano, né? Na verdade, tem até aquele filme lá do Deadpool que ele diz assim, tudo começa com a lista, né? Então, primeiro a gente lista tudo que a gente quer, mas antes dessa lista a gente tem que fazer um processo de autoanálise nosso mesmo, como eu já disse, né? Autoconhecimento. Fazer uma pesquisa de mercado para poder entender como é que está funcionando. E aí depois coloca tudo na lista. Na lista, fazendo uma planilha ali, tudo que você está querendo. Que é inclusive um dos documentos do kit de documentos que a gente fala, né? A gente fala muito de, cara, coloca ali, tira da cabeça e coloca no papel. Porque a pessoa, não, eu já sei mais ou menos o que tá. Cara, eu não já sei mais ou menos nada. Coloca na planilha, tira da cabeça e coloca no papel, até para poder, ou na planilha, né, melhor dizendo, até para poder você ter essa organização. Que eu acho que, na verdade, esse daí é um dos principais erros de quem está começando. De achar que está na cabeça e eu já sei e vai fazendo do jeito que dá. Não, o ideal é você realmente colocar no papel. Por isso que quando a gente vai no Sebrae, essas coisas assim, a primeira coisa que ele vai dizer é, você já fez o seu plano de negócio? Então eles... E aí orienta muito a lei do plano de negócio, como fazer uma análise organizacional, fazer análise financeira, análise de operação, etc, etc. Mas justamente tudo começar com, cara, tira da cabeça e coloca no papel. Para poder você ter esse plano ali do que é que você vai seguir, como é que você vai traçando. E aí, quanto mais simples, melhor
para você. Ah, mas eu já tenho mais experiência e tal. Tá, então vai deixando mais complexo, mas quanto mais simples, melhor para poder você ir ticando e fazendo aquelas atividades. Isso daí é realmente, cara, o essencial. Começa pelo essencial. É como a gente estava falando no começo da live. O mestre do Brasil é o mestre das gambiarras, por quê? Porque feito é melhor do que perfeito. É, vai fazendo, vai tirando do papel, vai andando. E acho que tem muito a ver com a tua história também, né? Você falando de não aguento mais CLT e tal. Cara, o destino ele vai dar um jeito para você também. Se realmente você tiver aquilo dali querendo, e você tendo esse propósito forte ali, não, eu quero muito isso. O destino também vai te ajudar. Então, uma mão vai lavando a outra, mas tem o planejamento, tem o propósito, acredita, tem que ter fé também, né? E acho que tem muito a ver com essa fé também vai alimentar a maior missão do empreendedor, como eu disse, é proteger tua autoconfiança. Não pode pensar em desistir. Eu acredito no meu porquê, o destino, o universo, Deus, não sei o que é que você acredita, vai colocar as pedras no meu caminho para poder eu conseguir passar por elas e eu estar mais forte e chegar ali do outro lado. Mas eu acho que tem muito a ver com empreender, é muito isso, é aventura. É aventura, é aventura, vamos embora. E você falou uma coisa Mas eu acredito certa. que ela é o caminho mais recompensador que tem, porque a gente consegue criar soluções na tua cidade, no país, não sei exatamente onde você vai estar atingindo, mas a gente vai explicar melhor aí na próxima semana, né, sobre a FIP, quem já conhece a história da FIP. Cara, o quanto de percalço a gente não passou, mas a gente está aí fazendo a transformação e trazendo transformação na vida, não só dos membros da FIP, né, que estão ali participando do curso, mas também na vida dos pacientes de quem está participando da FIP, porque começa a ver essa transformação e como aquilo ali está se transformando. Então, é desafiador? Mas vale a pena. E eu acho que isso daí é o que eu resumo empreendedorismo, né? Vai ser difícil? Vai, mas vai valer a pena. Tem uma coisa Então, que você respira falou, fundo e vai-se embora. ó, uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é o seguinte: não é tirar as pedras do caminho, é colocar as pedras para você aprender a passar por cima delas, que isso daí foi fundamental. Isso daí é importante. É a gente se tornar mais forte para passar por cima dessas pedras. Porque as pedras não vão sair de lá, não, minha filha. Vão ficar lá. As pedras vão estar lá com certeza. Ninguém vai tirar as pedras do meio do caminho, minha filha. Agora, se torne mais forte para passar por cima, né? Mas outra coisa que eu quero deixar bem claro também aqui, que eu acho que é importante, que eu acabei... Peraí, antes. Deixa eu fazer isso, que eu gostei de fazer isso. Manda coraçãozinho que eu quero entender se todo mundo captou a informação. Aprendi a fazer isso e agora não vou largar. Manda coraçãozinho aqui para eu ver se todo mundo pegou a informação. Captou a mensagem? Captou a vossa... Tem um... Não, oxe, Jesus, não. Amado mestre, captou a vossa mensagem? Escolinha do professor Raimundo, captou a vossa mensagem? Manda coraçãozinho. Valeu, Bri. E aí, uma coisa que é importante, que é o seguinte, gente. Fiz fisioterapia para ganhar dinheiro. Todo mundo para ganhar dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. A gente necessita disso para viver. Por favor, tá? Então, é lógico que fez para ganhar dinheiro. A gente trabalha para isso, tá? Agora, não é que não seja só para isso. A gente também precisa entender o porquê também fez para isso, ok? A gente tem esse ponto central, a gente precisa disso para viver. Não vamos ser hipócrita, né? Por favor. Mas o porquê também fez para isso. É esse o ponto-chave central. Então, tem esse ponto aí que a gente também tem que deixar claro, beleza? E o outro ponto é o seguinte: o empreender, o Lucas deixou isso muito importante também. O empreender também pode ser dentro das grandes... das grandes não. O empreender também pode ser dentro das empresas, né?
como você falou, mas eu acho que você usou um outro termo que eu não tô lembrando agora. Então, quando eu falei com relação ao meu momento de vida dentro do CLT, naquele momento de vida lá atrás, isso foi sobre a minha história, foi sobre o meu momento de vida. Isso não significa que para outras pessoas isso seja ruim ou, enfim, tá? Isso é o meu momento de vida, a minha história de vida, beleza? Não estou dizendo que CLT é ruim, pelo amor de Deus, gente. Não interprete isso dessa maneira, viu? É só um ponto que é importante deixar claro. Eu gosto muito da reflexão que cada um tem o seu momento de vida e cada um tem o seu jeito de trabalhar. E não significa que está certo ou errado. Cada um tem o seu jeito. Eu gosto muito do meu jeito de viver em relação a ser autônoma, uma profissional autônoma. Mas já precisei experimentar o CLT de duas maneiras, né? Tanto o CLT dentro da fisioterapia, como o CLT em outras áreas, né? Eu já fui auxiliar administrativo, recepcionista, já trabalhei como loja, enfim. Já trabalhei como professora em faculdade, já tive N outras experiências como CLT e já vi que eu prefiro ser autônoma. Mas quem não, tá tudo certo também. Mas existe a forma de empreender dentro do CLT também. Concorda, Lucas? Falei certo? Isso Não tô aí. falando besteira não, né? Tá falando certo. Até porque se todo mundo fosse empreender, quem queria trabalhar para. Então, tipo, tem que ter essa roda que vai girar, né? Exato. Nem que seja temporário, nem que seja, eu estou trabalhando aqui para esse negócio, mas é muito de perfil. A gente fala muito sobre empreendedorismo, mas a grande maioria, é o sonho da grande maioria dos brasileiros, né? Como eu disse, mas não é o perfil de todo mundo. Tem gente que quer ali ficar fazendo a sua coisinha ali. E tá tudo bem, não tem o certo e errado. A questão é de você ter esse autoconhecimento para poder até onde é que eu posso ir. E se eu estou dentro de uma empresa, de uma clínica, de um hospital, enfim, eu posso empreender lá também. A questão é como é que você vai empreender? Identificando oportunidades, assumindo riscos, agregando valor. Nesse que agrega valor, você consegue cobrar mais por isso, e aí você vai fazendo a diferença. Isso. Então, empreender ele vai ter muito a ver com isso daí. Agora, se você trabalha em uma clínica que você recebe sempre o teu salário fixo, você vai agregar mais valor, pode ser que você não receba mais no teu salário fixo. Então, essa é a diferença que quando você está empreendendo, você tem um estímulo a mais, porque, olha, se eu não fizer mais, eu não vou... se eu fizer mais, eu vou ganhar mais. Se eu fizer menos, eu vou ganhar menos. E aí tem essa diferença. Se você tem o teu CLT, a tua segurança ali, digamos assim, né? Porque segurança, na verdade, não existe, né? Isso é um outro mito que fica para uma outra live. Segurança total assim não existe, que às vezes a gente pensa, vou para a CLT que é mais seguro. E se essa empresa fechar? Se ela quebrar? Ou simplesmente vir uma pandemia e demitir metade dos funcionários, sei lá, acontece. E aí, cara, segurança não existe. Mas, enfim, isso é o tema para outra live, que quando você está empreendendo, você está agregando valor, você está crescendo, você está dando sentido ao teu propósito lá atrás. E é por isso que começa no propósito. Por que eu fiz a fisioterapia? Eu fiz por amor, porque eu quero muito dar o atendimento de qualidade para o paciente. Então, assim, ou faça. Então, daí vem de onde tudo começa, né? Perfeito. E ainda pode existir um outro cenário, um terceiro cenário. A pessoa que pode empreender e ainda assim, ainda dividir o tempo dela empreendendo e tendo CLT. Cara, tem vários cenários ainda por cima, né? E a gente ainda tem uma carga horária que permite, dependendo do local, que permite esses cenários aí. Dependendo do local em relação à carga horária, né? Mas a gente tem essas 30 horas semanais aí que pode permitir isso. Mas, gente,
A gente já ultrapassou o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Manda coraçãozinho aí para eu ver se vocês receberam essa mensagem e entenderam o assunto, o tema dessa live. Manda aí a mãozinha, manda coraçãozinho, deixa eu ver, para a gente poder encerrar. Lembrando que semana que vem a gente tem a Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa, comemorando aí 1 ano do nosso curso, comemorando 1 ano da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que é a FIP propriamente dita. E aí mandaram um coraçãozinho, então eu vi que vocês entenderam o tema, que bom, fico muito feliz. A gente vai ter mais temas ao longo dessa semana aí, de quinta e sexta. E é isso, galera. Um beijo, Pri, muito obrigada pela presença. E agora, até esses próximos dias aí, que a gente vai ter mais conteúdo surpresas, beleza? Galera, beijão, até, bom almoço aí, que a gente ultrapassou bastante tempo. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.